Podemos começar. Tá bem? Está bem? Tudo bem, Gastão. Fica tranquilo, relaxa. Isso aqui não é um diálogo, não é um Memórias do Pampa, não é. É apenas uma conversa. Tá? Que a gente já fazia tempo que eu estava te É incomodando. que eu estou mais acostumado a entrevistar do que ser entrevistado. Não tem problema. Então, a gente está agora nessa live. É uma live, né? Uma conversa aqui pelo Núcleo. A gente está no Instagram do Núcleo, né? Deve ter algumas pessoas que estão assistindo, né? Tá ao vivo, né, Cid? E é mais uma conversas e pesquisas do Núcleo de Pesquisa Histórica da Citaborda. Eu sou o presidente da atual gestão e o Cid é aqui nosso diretor. Mas eu ainda estou achando que o Cid está meio desconfortável. Mas Cid... É o nervosismo. Não, tranquilo, agora a gente vai conversando melhor, vai ficando mais à vontade. Estou olhando aqui se vai transmitir, se está transmitindo. Está transmitindo. De vez em quando eu vou levantando. Mas Cid, e aí me conta, quem é Cid Marinho? Da onde que tu é, Cid? Da onde que é? Desde quando tu tá em Bagé? Da onde que vem a tua família? Conta aí pra nós aí. Isso aqui depois, sabe, vai ficar gravado, a gente vai preparar, vai colocar depois no YouTube, né? E baixo, vai fazer, ó, tu vai estar na rede agora. Não sei se tu já tinha feito entrevista ou depoimento, alguém já tinha feito isso contigo. Mas fala da onde que é os Marinhos. Os Marinhos são da onde? Da Rede Globo? Não, infelizmente com aqueles marinhos lá não tem parentesco. Senão eu estaria bem melhor do que era hoje, né? É. Somos os marinhos que entraram aqui pelo sul do Brasil. Segundo meu pai, um dos primeiros era um mercenário, veio para cá contratado para lutar numa daquelas revoluções do século XIX, no final do século XIX. E terminada a revolução, não sei se, né, a de 1993 ou outra, porque também haviam revoluções lá no Uruguai, né? Sim. Na Argentina, eles brigavam entre si também. Quando não era com o Brasil, era entre eles. Brasil, Argentina, enfim. E esse marinho veio para isso, para lutar por aqui. Lá ele conheceu a minha bisavó. Qual é o nome dele? Lembra dele? Esse Marinho, primeiro Marinho que se tem ali? Não lembro, Ah. não lembro. Mas era Marinho. Ele era marinho. Sim. E ele foi segundo meu pai, o primeiro, né, da família a vir direto de Portugal para lutar aqui. E ele fixou residência, não quis voltar mais para Portugal, né? Ou não quis se aventurar no outro país, né? Com a profissão dele, que era a de mercenário, né? Um profissional da guerra. Sim. Aí ele casou-se com uma uruguaia, constituiu família, nasceram os filhos, que o meu avô, no caso, né, pai do meu pai, e o meu avô paterno se chamava Márcio Marinho. Esse marceneiro, carpinteiro de campanha. Um tipo de profissional que na campanha, além de casas, né, também fazia bretes, mangueiras, banheiros para banhar ovelha, gado, enfim. Esse era o ofício do meu avô paterno. Que região é isso? Ainda no Aceguá. Houve um desentendimento lá, Sim. dele com um vizinho. Aí ele resolveu mudar com a família para cá, Perfeito. mais exatamente na região de Palmas. Então, meu pai e os irmãos dele, com exceção de dois que haviam nascido no Aceguá, o finado tio Adema, chamava Adema, mas era Ademar o nome, e a tia Umbilina, que era a mais velha de todos, né? Esses dois, esse casal de filhos, foram os primeiros filhos, né, do Márcio Marinho e da Corina Bueno Marinho. A Corina, como o sobrenome diz, Bueno também era de família uruguaia, ou seja, descendente de espanhol, né? E o meu bisavô, descendente de português, como já foi dito aqui. Sim. E vieram então para Bagé, mas se estabeleceram mais exatamente no Camaquã. E lá o meu avô trabalhou por muitos anos. Camaquã perto de Lavras ou das Palmas? Assim? Das Palmas. Das Palmas. Exatamente. Perto das Palmas.
E lá meu bisavô exerceu por muitos anos a profissão. Aí houve a necessidade, depois de algum tempo, Sim. dele vir com a família para Bagé, porque a mulher tinha problemas, a minha bisavó, mulher do meu avô Márcio, tinha problemas para gerar criança, né? Sim. O médico já havia advertido para não engravidar mais. E ela acabou engravidando, então carecia de cuidados especiais, coisa que na campanha não tem. No hospital, no médico, né? No máximo uma parteira, se consegue na campanha. E vieram para cá. Meu pai, então, com 12 anos, conheceu Bagé. Os irmãos todos, né, vieram para cá, ficaram conhecendo a cidade. E depois disso, meus avós, tanto o avô quanto a avó, vieram a falecer e eles se criaram por aqui mesmo. Meu pai se tornou marceneiro porque Já tinha essa proximidade com o teu avô, Já tinha. que era carpinteiro, fazia esses trabalhos na... Exatamente. E quando veio para cá, para Bagé, a família é muito grande, o meu avô não tinha condições de cuidar todos os filhos, né? Ele começou a deixar com outros irmãos dele, Sim. que já estavam há mais tempo em Bagé, e assim foi feito com alguns dos meus tios, os irmãos do meu pai, ainda crianças, né? Foram entregues para outras famílias, para outros tios da mesma família. E o meu pai foi para a família de um tio que já era marceneiro estabelecido há algum tempo. E logo no que ele viu a marcenaria, aquele maquinário todo, a lida com a madeira, ele se apaixonou pelo ofício e quis fazer daquilo a profissão dele também. Só que a marcenaria não se aprende assim de uma hora para outra, ele era uma criança. E aí houve um desentendimento com o tio, que não queria que ele se arriscasse em meio ao maquinário, ele era um adolescente, e ele acabou deixando de conviver com aquela família, foi para outras famílias, e até a maioridade dele, que na época era 21 anos, né? Sim. Ele ficou perambulando, hora num lado, hora no outro e tal, mas sempre querendo trabalhar com marceneiro. Esse ofício, Mas se não encantou tinha. pela marcenaria. Ele era um apaixonado, ele sempre se declarou um apaixonado pela profissão. Viveu até os 79 anos, né, fazendo isso, que era o que ele mais gostava, a marcenaria. Aí, O marceneiro legítimo, aquele que faz o móvel de madeira rústica, constrói e é artesão ainda. Pelo isso, que tu tinha me dito. exatamente, o pai, né, além de ser marceneiro, ele também era escultor, ele fazia esculturas nas madeiras, então ele era alto e baixo relevo, cadeiras, né, armários, todo tipo de móvel que precisasse, né, de uma escultura, ele fazia. E também estofamento, né? Cadeiras, conjuntos de estofados, né? Era um estofador de primeira, fazia tudo. Tudo que você possa imaginar em tipo de madeira para imóveis, né? Para dormitório, cozinha, sala, enfim. O pai era assim, marceneiro de mão cheia, como se diz. Os mais antigos chamavam de oficial. O marceneiro oficial era aquele que fazia tudo. Sim. Em termos de madeira. Inclusive o serviço de carpintaria, que já é um ofício paralelo, né? Mas é menos, vamos dizer assim, menos importante do que a marcenaria. O carpinteiro também faz aberturas, portas, janelas, entre outras coisas. Mas o marceneiro, ele é completo. E tem o meio oficial, que é aquele marceneiro que ainda não aprendeu tudo o que a profissão exige, né? Ou exigia, que hoje em dia os marceneiros, infelizmente, eles praticamente não trabalham mais com a madeira que os marceneiros antigos trabalhavam, que era madeira maciça, né? Que tipo de madeira? Madeiras de lei, como dizia meu pai, madeiras nobres, hoje muitas são até proibidas de serem usadas, né, no mobiliário, que é o louro, o cedro, e por aí vai, cerejeira, guatambô,
IP. E hoje em dia, infelizmente, as marcenarias não trabalham mais com madeira maciça, e sim com esse material que chamam MDF, que nada mais, nada menos é do que resíduo de madeira, serragem, né? Com cola. Assim como era ainda nos anos 60, 70, esse tipo de material usado por Eucatex, que servia como um material para fundos, né? Colocar fundos em armários, roupeiros, né? Sim. O MDF agora é um tipo de material que se usa para o móvel todo em si, todo. O móvel como um todo. Todo o móvel é feito. Né? Laterais, a gente chama chapéu, rodapé, portas, né? As divisórias por dentro, bateria, tudo é MDF. Hoje em dia é só MDF. As marcenarias, outro dia eu precisei procurar um torno para fazer um trabalho de torno que nem todo marceneiro tem torno, mas a maioria, né, sempre precisava de um serviço de torno, que é o que possibilita fazer aquelas pecinhas para acabamento dos móveis e puxadores de móveis, quando não se tinha... Pé de cadeira, aquele acabamento arredondado. Perfeito. Pé de cadeira, pé de mesa, quando a mesa é um pé só, né? Sim, sim. Então ele é torneado, ele fica, né, no torno, toma as formas todas, né? Vai talhando ali. Talhando. Ele é uma peça arredondada da madeira, talhada, né, trabalhada. Então esse tipo de trabalho eu achava que ainda fosse encontrar aqui, mas já não. Visitei 5 marcenarias grandes, né? 2 delas têm o torno mas desativado. Aí eu perguntei para o proprietário, mas por que não faz funcionar esse torno? Mas não tem trabalho, não pedem mais, não pedem mais, não exigem mais, né? Serviço de torno, os móveis são todos lisos, retos, sem estilo, funcionais. Móveis esculturados com serviço de torno, né? E até outros requintes feitos em madeira e até os puxadores, né, antigos, isso não se vê mais, não existe mais. Então os 2 tornos nessas 2 marcenarias desocuparam. Está lá um maquinário, o profissional investiu, usou por algum tempo, mas agora está obsoleto. Não tem mais finalidade, porque não interessa mais para a maioria das pessoas, né? Móveis de qualidade, né? Móveis bem feitos, até porque são de fato caros, né? Hoje em dia ainda tem alguma casa especializada que vende móveis com madeira maciça, bem trabalhadas, né? Mas é caro, né? Não é para toda a população. Mas me conta uma coisa, tu manja muito de madeira e marcenaria, mas quero te perguntar um negócio. Tu trabalhou na marcenaria pela toda a tua experiência que tu já, e a gente discute bastante sobre madeira e coisas, né? Eu e o Cid. Eu sou curioso. E o Cid, ele não é, mas ele disse, mas para mim é um oficial de marcenaria. Mas isso aí tu aprendeu quando na companhia do teu pai. Meu pai. Tu acompanhava, ele tinha marcenaria aqui, né? Que tu me falou. Isso. Aqui mesmo na minha casa, né? Que hoje não existe mais como marcenaria. É só a residência da família. A marcenaria, o meu próprio pai foi se desfazendo dela quando viu que os filhos não iam dar sequência naquela arte, naquele ofício, naquela profissão. Ele mesmo foi se desfazendo do maquinário. Mas eu aprendi sim o ofício ainda com 13 anos, porque 13 anos já era um pré-adolescente. E eu ia muito mal nos estudos. Meu pai pagava para mim colégio particular, colégio auxiliador, um dos mais caros, né, na época. E eu rodei 2 anos seguidos lá, que foi o primeiro ano ginasial. Aí meu pai disse, tá bom então, tu não serve para estudar, então tu vai trabalhar. Vai para marcenaria. Isso, e me pôs no trabalho. E eu gostava. Tanto que eu me especializei nesse trabalho que a gente acabou de falar aqui, torno. E tu fazia o torno. Com 14 anos já fazia todo o serviço de torno que era necessário para enfeitar, né, as cabeceiras das camas, as cristaleiras, né, como a mãe
fala, armários, guarda-roupas, o que precisasse de um trabalho para embelezar mais, né, o móvel, eu já fazia com 14 anos de idade. Estava no gosto pela tornearia, né? Tornearia de marcenaria. E assim foi, até meus quase 30 anos. Teve ocasiões que eu, quando eu terminei o curso de contabilidade, eu desejei trabalhar com contabilidade nas firmas e experimentei umas 3 firmas, mas durei pouco. Eu penso que não era um bom funcionário também. 3, 4 anos. Não atinava. É. Às vezes não pulsa. Não era o que eu queria. Realmente não. Contabilidade, apesar de eu ter estudado, não era o meu forte. Aí veio a fotografia. Era isso que eu ia começar a te perguntar. E aí, como é que o Cid hoje todo mundo conhece na cidade? Fotógrafo, o cara da fotografia, cinegrafista, tudo isso aí, muita gente. Meu aniversário, 15 anos, casamento, todo mundo sabe. O fotógrafo lá, o seu Cid Marinho. E a fotografia, como que deu isso aí, Cid? Sempre tu tem um belíssimo, riquíssimo acervo fotográfico, tua coleção de fotografias, essa paixão, eu acho que eu posso dizer que é uma paixão que tu tem, né, pela fotografia. Como isso aí surgiu? Já que o Cid marceneiro, depois contabilista, não formou, o marceneiro não continuou do mesmo jeito que nem tu falou com teu pai. E o fotógrafo, como que nasceu o fotógrafo? Então, o gosto da fotografia começou cedo também, bem mais cedo. Eu recordo que com 8 anos eu já gostava de ver o álbum fotográfico da família. Naquela época, sem televisão, o que existia para a gente, né, ter um pouco de distração, lazer em casa era o rádio, e nem sempre estava funcionando. Eu estou falando dos idos de 1950. Eu nasci em 1954. É de 54, Cid. Nasci em março de 1954. E acostumado a escutar rádio, né, e até algumas novelas acompanhava a minha mãe, porque era um entretenimento que a gente dispunha, além do cinema. Sendo que cinema era só nos finais de semana. E nem sempre a gente ia ao cinema para se divertir, assistir um filme ou outro. Tá? Então, eu talvez por causa do cinema, que eu comecei a frequentar o cinema, ainda no Colégio São Pedro, quando... Até tu me comentou, né, que teu pai tinha o hábito de frequentar, era assistir o jornal, lia jornal, ia pro cinema, tu me comentou isso aí. O pai não gostava de televisão, alegava que a televisão fazia mal para os olhos. Que houve uma época que, de fato, alguém ventilou que a televisão fazia mal para os olhos, provocava até câncer nos olhos, que emitia radiação. Sim. Mas isso aí é coisas de brigas entre... lendas urbanas. Empresários, né, de cinema, empresários, as fábricas de aparelhos televisivos, né? Então, aconteceu isso aí. Meu pai se apegou a essa questão de nós assistir TV para não prejudicar a saúde. Nunca comprou uma televisão para a família. Mas, em compensação, ele gostava muito de cinema e me levava ao cinema quase todos os cinemas em Bagé, né? 5 cinemas funcionando simultaneamente. Dava para ir todo sábado e domingo, né? Em horários distintos, claro, né? Para assistir filmes diferentes, né? Era Cine Avenida, Capitólio, Glória, o Mini Cine e o Cine Ritz. Isso. Todos eles funcionando. E essa, até a década de 1970, era a principal diversão, recreação, né? E também um pouco de conhecimento, cultura, que a gente adquiria através da tela do cinema. Mas a fotografia, então, ela foi aparecendo, acho que pelo fato de eu ver na tela aquelas imagens, e aí em casa, às vezes, por não poder ir ao cinema, né, chovendo, dentro de casa, não podia sair para a rua para brincar, como a gente fazia quando criança, né?
eu começava a olhar o álbum de fotos da família. E aquilo me divertia, eu procurava reconhecer ali os parentes, os locais, quando aparecia uma foto, né, com prédios ao fundo, né, eu já tinha aquele gosto por prédios e antigos, mais ainda, maior ainda era o meu interesse, né. E isso surgiu então com meus 8, 9 anos, e sempre foi aumentando cada vez mais, a ponto de quando eu passei ao cinema sozinho, já com 12, 13 anos, e as matinés todos os domingos, né? E eu procurava com um funcionário que atendia na cabine de projeção dos cinemas, sim, pedaços de filme, as películas. Né? Tu fazia esse... Porque geralmente um filme, quando arrebentava, se dizia, quando aquecia muito, né? Pegava fogo aquela película, que era um celulose transparente, né? Com as imagens, e o funcionário cortava. Para emendar. Para emendar. E no corte dele, sempre às pressas, para o pessoal lá embaixo não reclamar muito, né? Para continuar a exibição, e começavam a bater pé, xingar. Interessante isso, muitos cinemas pegaram fogo por causa disso. Inclusive o Avenida, incendiou por 2 vezes, né? E outras séries de cinema, né? Inclusive o primeiro cinema de Magé, né? Sim. E, na verdade, as exibições eram num teatro, que foi o Teatro 28 de Setembro, sim, um dos teatros mais bonitos do interior do estado. Sim. Ele incendiou em 1917 por causa disso, uma exibição cinematográfica. Essas adaptações, né? É. Mas aí tu estava falando que tu colecionava pegava esses recortes de... de... E eu ficava jogando com eles, né? Através de uma lâmpada em cima da mesa, a imagem, uma lente de aumento, a imagem na parede. E aquilo nos divertia. Eu, meu irmão e alguns amigos. Em casa, quando a gente não podia brincar na rua. Então... Aqueles recortes do rolo ali, né? As tirinhas do filme, né? Do filme. A gente curtia, ficava... Uma outra época, né? Sim. Que tinha os fragmentos. Então o gosto veio mesmo, acredito que do cinema em primeiro lugar. E depois das fotos do álbum de família. Sim. Aí... E a profissão? Primeiro a câmera. Então, teve uma época que eu senti necessidade de ter uma máquina fotográfica. Eu já estava namorando, e eu e a minha namorada, que é a minha mulher, né, queríamos ser fotografados, como todo casal que está namorando quer uma lembrança, né? Sim. Uma fotografia e tal. A gente tinha que procurar um estúdio fotográfico, né? Ou então pedir para que o fotógrafo acompanhasse a gente até a praça, não tivesse um jardim, enfim, vegetação, para fotografar ao ar livre. Fizemos muito disso aí. E com o tempo estava tudo muito bem, mas depois a gente começou a se tornar mais exigente, não se achava tão bem nas fotos, né? E aí, já trabalhando, tendo o seu salário, né? Resolvemos, eu e ela, comprarmos a primeira máquina fotográfica, que foi uma semi-profissional, né? Para nos fotografarmos, eu e ela, nos nossos passeios, também as festinhas da família. E aquilo foi pegando força. E quando eu me dei conta, eu já estava fotografando também as fotos, eu estava fazendo fotos das festas dos meus colegas nas empresas onde eu trabalhei. Sim. Empresas grandes como a Albino, a Cobagelã, muitos funcionários. E eles também, naquela época, faziam as suas festas, né? Festa de confraternização, né? Amigo secreto. E a Albino, eu lembro, tinha um torneio de integração, acontecia todo ano. Grande torneio, né? Vinha de todas as lojas do Rio Grande do Sul que eram no... Exatamente, o torneio de integração era um torneio de futebol de salão. Então o Albino... Às vezes acontecia em Alegrete. Vinha também, né? Exatamente. Acontecia, enfim. Aqui eu lembro de trabalhar por quase todos o período que eu trabalhei no Albino, foram 4 anos, uma vez por ano o torneio de integração acontecia no ginásio do Militão, o ginásio Presidente Médici. Então o Albino alugava e por uma semana aproximadamente aconteciam lá esses jogos, e era tudo fotografado, e eu vendia, e aquilo então, além da satisfação, né, de fotografar,
todo fotógrafo que você preza, ele tem que gostar do que faz. Não é só fotografar. Ele tem que amar aquilo, dar o máximo de si, né? Que é cuidar do enquadramento, do foco. Enfim, produzir uma boa foto para agradar e com isso agradar o fotografado, né? E com isso ganhar a confiança dele, cativar, transformar ele num cliente, né? Um freguês. E foi justamente o que aconteceu. As pessoas gostavam do meu trabalho de fotografia e passaram a me confiar mais outros serviços, né? Que eram aniversário, batizados dos filhos, casamentos, muitos casamentos de colegas meus eu fiz. Tá? E assim foi indo. Eu intercalava, né? Um pouco de fotografia no final de semana, porque esses eventos como casamentos, batizados, formaturas, né? Geralmente é final de semana, sábado e domingo. Então não atrapalhava em nada, não me atrapalhava na minha profissão, né? Como auxiliar de escritório nos dias úteis. Sim. Dava tranquilo. E teve ocasiões, na década de 80, eu comprei a primeira máquina fotográfica em 81. Depois de um ano, quando muito, de trabalho, eu passei a perceber, a me dar conta que eu estava ganhando mais com fotografia, trabalhando só no sábado e às vezes no domingo, nem todo domingo eu trabalhava, porque domingo geralmente é batizado, né, e primeira comunhão. Os casamentos aniversários basicamente são sábado, né? Sábado. Mesmo que as pessoas aniversariem no meio da semana, ou até no domingo, elas antecipam. Do trabalho durante a semana. Porque sábado é o dia, né, do descanso da maioria dos trabalhadores, né? Sim. As pessoas, né, trabalham, muitos trabalham sábado, mas depois do trabalho se arrumam e vão para as festas, onde quer que seja. A festa de aniversário, né, de noivado, casamento, entre outras festas, né, em clubes. Sábado, então, é o dia, até hoje, né, mais procurado para se fazer esse tipo de festa que eu falei. E naquela época, década de 80, né, nem todas as famílias tinham sua máquina fotográfica. Então eles chamavam, eles confiavam o serviço, né, de casamento, aniversário, para um profissional. Eu tinha uma máquina profissional e então eu trabalhava como fotógrafo sem nunca ter feito uma revelação. Eu sei que tu fizesse um curso, aprendesse fotografia. Não, eu sou curioso. Tem diploma. Eu não tenho diploma, Jaime. Nunca ganhei um diploma. Mas trabalhei 30 anos com fotografia. Fotografou bastante. Fotografei muito. Usei bastante os laboratórios fotográficos. Até porque o processo, tu sabe, o processo de revelação a cores é muito caro. Um profissional gasta muito. Se for fazer estúdio, montar um estúdio, todo o processo ali de revelação. Ampliador, né, um equipamento caro. Os componentes químicos são vários, 6 ou 7. Quando a foto era preto e branco, era só 3 componentes químicos, né? Revelador, branqueador, fixador. A colorido 7, e tudo caro. E complicado de lidar, porque é tudo cronometrado, né? Segundos exatos para determinado produto, depois o outro, e tem que dar banho, né? Tirar aquelas emulsões até a revelação do negativo, para depois então fazer o mesmo procedimento no papel fotográfico. Então é muita mão de obra, é a arte pura. Tem que ser fotógrafo, aí sim, é fotógrafo na sua essência, né? Aquele que faz a sua própria fotografia. Eu sempre usei os serviços de laboratório. Sim. Fotografava? Eu só fotografava, né? Imprimia no negativo fotográfico, né? Que é aquela película de celulose, né? E mandava para os laboratórios. Comecei em 1980, eu ainda mandava para a Curte em São Paulo. Não tinha laboratório fotográfico, vamos dizer assim, de qualidade, né? Em Porto Alegre. Não tinha, nem em Porto Alegre. Tinha a Curte em São Paulo que fazia revelações para todo o Brasil. Assim também como a Sonora, em Manaus. Teve uma época, antes da Curte começar a fazer esse tipo de trabalho, a Sonora também fez. Só que, convenhamos, né?
Manaus, Amazonas é muito longe. As pessoas que enviaram os seus negativos, né, daqui de Bagé, por exemplo, esperavam até um mês para receber de volta. As fotografias eram muito tempo. A CURT de São Paulo, já nos anos 80, levava em média uma semana, quando não tinha feriado. Quando tinha, aumentava um pouco mais. Né? Olha, e acredite que hoje, se for usar os Correios, ainda está. Esse teu tempo está rápido, né? Naquela época o Correio era. Infelizmente, o pessoal achava lento. Os Correios, nos dias de hoje, estão pior que na época. Estão né? pior, infelizmente. A questão de pessoal também, né? Mas eu quero te perguntar uma coisa. A fotografia, esse trabalho do fotógrafo, do profissional, caiu nos anos 90, né? Com o advento da câmera mais disponível para todo mundo. E depois, nem se falando em 2000, que começou o celular, né? Perfeito. Mas 90 eu acho que foi... Exatamente isso. Década de 90, começaram a surgir por aqui, né? E no mundo todo, alguns países um pouco antes, né? As máquinas digitais, né? Uhum. No começo elas não eram ótimas máquinas. As imagens não eram tão boas quanto as imagens do equipamento analógico, né? Mas depois eles começaram a aperfeiçoar de tal forma que hoje em dia todo mundo usa um equipamento digital, quer máquina, né? E até mesmo um celular. Celular, né? Que é um telefone, todos sabem, ele produz boas imagens, tanto em termos de foto quanto de filmagem. E se a pessoa tem em casa, né, uma boa impressora, ela própria fabrica, produz as fotos, né, Cid? Produz a sua foto, sem precisar de um laboratório fotográfico. Então melhorou muito isso aí. Em compensação... Hoje isso aqui é um micro estúdio portátil. Tu fotografa e filma, né? Isso, além do fato de disponibilizar, né, da internet, que são as redes sociais. Exatamente. Então o fotógrafo, ele fotografa e já no mesmo instante, se ele quiser, ele publica. E pronto. E para todo o Brasil, e para todo mundo, se ele quiser, porque a gente tem, né, amizades na volta do mundo, aí todo mundo tem sua rede social com pessoas em toda a circunferência terrestre. E então, graças ao advento do equipamento digital, né, o analógico virou peça de museu. E, consequentemente, os profissionais da fotografia também. Aquele que, como era o meu caso, dependia do serviço, né, de registro de festas, né, social, vamos dizer assim, né, fotografar festas, casamentos, aniversários, como já se disse aqui, formaturas, batizados, primeira comunhão, noivados. As pessoas foram se dando conta que sairia muito mais em conta, né, para elas, muito mais barato para elas, fotografarem por conta própria. E todos, já nos anos 90, tinham condições de comprar. Antes o equipamento era caro, muito caro. Mas depois ele se tornou popular e aí se tornou mais acessível. Então as máquinas, mesmo as amadoras, né, as semi-profissionais, né, passaram a ser acessíveis. As pessoas compravam e elas próprias fotografavam as suas festas, sem precisar gastar com o profissional. Porque o profissional ia cobrar bem mais, até hoje. O profissional cobra bem mais. Né? Sim, um trabalho mais preciso, mais artesanal, mais requintado, né? Mas me fala agora, que a gente, essa nossa live, né? Já estamos aí com meia hora, acredite. Meia hora, né? Já passou meia hora. E funciona, acho que grava até 45, se eu não me engano ali. Mas a gente já fez essa, já está registrado, garantido. E a gente vai fazer outras aí. Então fique tranquilo, tu vai ver que a gente vai fazer outras. Tu vai gostar. Perfeito. Depois a gente botar no YouTube. O que eu queria te falar, Cid? E depois da fotografia, Cid? Por exemplo, hoje, tu trabalha no quê? Pois é. Com o advento do equipamento digital, né, o fotógrafo diminuiu e muito. Eram cerca de 30 fotógrafos que eu me lembro, né, amigos meus, colegas, que tiveram que mudar a sua profissão, não dava mais, então se espalharam por aí. Alguns, né, se tornaram profissionais de outras áreas. Eu, por exemplo, ainda por ser um apaixonado por foto, né, ainda tive a oportunidade de trabalhar como cinegrafista, né? Eu filmei festas de clientes meus, amigos meus, e também trabalhei
como funcionário numa TV nativa. Ah, você. Por um ano eu trabalhei como cameraman, é o termo que está registrado na minha carteira de trabalho. Inclusive na RBS TV, uma ocasião, eu já não estava mais na nativa, um funcionário entrou em férias, não tinha quem substituísse, alguém lembrou que eu tinha uma certa experiência como cinegrafista, né, me chamaram e lá eu trabalhei, mas só naquele período de férias, né, daquele colega. E depois disso, aí sim, a coisa foi ficando muito mais difícil para sobreviver mais com escasso, fotografia, com filmagem. Ficou bem escasso. Então eu passei a me preparar para outra atividade, né? Mas sempre ligado à fotografia. E aí eu virei colecionador de fotos, né, antigas, cartões postais, e fiz muito intercâmbio por muito tempo. Tenho minha coleção até hoje. Mandava fotos, tu já me disse, né? Mandava as fotos para Porto Alegre, para Zero Hora, contribuía, né? Eu sempre, exatamente isso. Eu sempre tive gosto pela memória da cidade, né? E os prédios históricos, que o grosso da minha coleção fotográfica são de prédios, né? Praças. Dá para ver na tua sala aqui, né? Aqui tem dois exemplares de fotos antigas, né? De Bagé ainda do início do século XX. E com isso eu fui pegando gosto também pela história, né? Pois já que eu gostava de fotos antigas, eu passei a me interessar por história. Primeiro, procurando saber quem eram os fotógrafos, pesquisando sobre eles, né? E depois os comerciantes, os vários comércios que aparecem nas fotos antigas da minha coleção, né? E também veio um pouco da história, porque eu também tenho na minha coleção fotos dos períodos da guerra, como é o caso da de 1993, né? Fim da Revolução. A Revolução, que mostra as trincheiras, né? Foram feitas durante o século XIX. Passasse a querer compreender o que estava nas fotos. Exatamente. Não ter só aquele papel, aquela fotografia de uma outra época, mas tu começou a analisar. Isso. Como a gente fala muito quem estuda história, gosta de história, todo amante de história. Analisar o contexto da fotografia, né? O que a pessoa está ali, o que a pessoa está fazendo. É isso. Se inteirar um pouco mais. É isso. Me chamava a atenção aquela soldadesca toda, né? Atrás das trincheiras, né? E os prédios arruinados também, né? José Greco foi fotógrafo que se notabilizou por fotografar aquela revolução, ou o término dela, né? As trincheiras dos prédios históricos. Eu queria saber o motivo daquilo, e o motivo era a revolução. Né? Aí uma coisa puxa a outra, a gente vai querendo saber, né, os nomes daqueles personagens, né, os militares, né? Os outros que se envolveram, os civis, médicos, né? Advogados, enfim, a gente vai cada vez mais aumentando o conhecimento, né? E a história é grande, tem muita coisa para se aprender ainda em termos da história da nossa região, que Bagé é uma cidade que foi palco de muitas guerras. Muita guerra, né? Muita batalha, muita revolução. Aqui a gente pode, como a gente sempre fala, né? Quando a gente está conversando, né? Assim, tem muita história do Brasil que a gente conta aqui em Bagé, né? Muitos heróis militares, personalidades, políticos, artistas, né? De todos os segmentos, né? E hoje nós somos colegas, né? Pois é. No arquivo, então, somos colegas do Lucro, mas fala primeiro do arquivo aí. O arquivo e meus primeiros contatos, né? Tenho 3 anos aproximadamente, eu já conhecia a pessoa do diretor, nosso diretor, Dr. Cláudio Lemezek, pelo fato dele também ser um grande pesquisador, historiador, escritor. Ele uns 20 anos atrás, né, ele sabendo que eu era colecionador de fotos, a gente se conheceu. E eu procurei ele mais exatamente, né, para mostrar minha coleção de fotos, porque eu sabia que ele
poderia ter interesse. Estava publicando livros sobre Bagé. Tá? E eu fui lá com a intenção dele me ajudar a identificar determinadas fotografias, né? Em que época elas tinham sido produzidas, enfim. E ele muito bem me recebeu no escritório dele, me auxiliou bastante, identificando algumas coisas que eu não sabia na minha própria coleção de fotos antigas de Bagé, os prédios, as ruas que eu desconhecia, eventos como a iluminação, né, o esgoto, quando foi implantado, quem era o intendente, essa série de informações que eu não tinha, acabei adquirindo com ele. Ele, na época, isso aí em 2008, né? Sim. 2008, então, ele já fazia parte do Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda. Sim. Ele é um dos fundadores, né? Do núcleo e mais um seleto grupo de pessoas, alguns já desaparecidos, né? Que se reuniam uma vez, duas por mês, né? Em determinados locais da cidade, como o Clube Recreativo, às vezes na Casa da Cultura, no próprio museu do Diogo de Souza. Aí eu passei a conhecer pessoas que sabem, os que ainda vivem, muito mais do que eu. São os amantes da história. São os verdadeiros pesquisadores, historiadores de grupo fato. de pessoas que se propuseram, amantes da história, para dar continuidade ao trabalho do professor Tarcísio. O professor Cláudio é um dos fundadores, né? Isso. E aí tu foi te apresentar no núcleo? O Dr. Cláudio, nessa visita, primeiro contato, né? Primeira visita que eu fiz para ele, me convidou para, naqueles dias estava para acontecer uma das reuniões e eu fui. E aí fiz uma relação maior com outros, né, historiadores, pessoal que inclusive na época também eram colecionadores, como o seu Carlos Pedusa, ainda vive, está bastante doente, mas vive, e eu acho que ele é o maior colecionador de fotos de Bagé. Boa parte da coleção dele ele doou para o arquivo público, né? Lá estão as fotos dele. Grande doação. Muito Sobre grande. tua manutenção e bons cuidados, né? Hoje eu tenho o privilégio de cuidar das fotos, né, que eram deles e estão com o arquivo. E ele doou, né, para nós em vida ainda. E ele está vivo, só que bem doente. E outros como já falecidos, o seu Gaspar Silveira Pereira, colecionador de fotos, né? Um dos fundadores do núcleo também um dos fundadores do núcleo, e outras pessoas que eu conheci que não estavam ligadas ao núcleo, mas colecionavam fotos, como o seu Teodoro Torres, proprietário da Casa Torres, que era uma casa na Avenida 7, quase em frente ao Cine Avenida, né? Sim. Aquele homem tinha uma coleção de poucas fotos, não eram muitas as fotos com relação à quantidade de fotos que tinham os outros que eu citei, né? O Carlos Peduzzi e o Gaspar Silveira Pereira. O seu Mário Torres, proprietário da casa Teodoro Torres. Teodoro era o nome do pai dele, o fundador Sim. da casa que ele cuidava. E a casa foi até 3 gerações. O filho do seu Mário também cuidou. E depois acabou entregando, negociou lá a loja, um outro comércio agora, ali passando a Brasotinho. Aí então eu me entusiasmei de fato e passei a viajar atrás de fotos antigas. Eu não queria só fotos antigas. Teve uma época que já com 10 anos como colecionador eu queria também fotos inéditas. E isso aí tem que sair atrás, tem que garimpar, né? Tem que garimpar, atrás. tem que viajar. E eu fui a Porto Alegre atrás de grandes sebos, né, filatélicas, também em São Paulo, Rio, as oportunidades que eu tive de estar lá, eu procurei, né, e consegui, e tenho a minha coleção, tem me ajudado bastante, né, tem ajudado outras pessoas, né, que eu colaboro na cedência de imagens para os livros deles, né, fiz muito aquilo que tu me fez lembrar, né, colaborações para Zero Hora, ainda nos anos 2000, 2001, 2002, 98 mais exatamente. Correio dos nossos jornais aqui de Bagé também, Correio do Sul. Comecei em 98, né? Até o Correio do Sul fechar. Eu colaborei. Vi muita reportagem tua ali de ontem e hoje. Isso.
né? Um trabalho que É é um desafio, fantástico, e hoje tu faz isso no Facebook, né? Faço no Facebook. Colocar uma foto de outro período, depois coloca de hoje para a pessoa se identificar e dá para ver a diferença que é, né, Cid? Como não? É uma das coisas que o pessoal sempre gostou nos jornais e no Facebook dá para ver pelos comentários ali, né? Que Isso é é o que muito mais bom. chama atenção, né? Jane, isso é muito bom, né? Para as pessoas que gostam de imagens antigas do Evangelho, porque elas ficam conhecendo o que foi, né? E é bom para nós do arquivo, porque eu estou falando por mim agora, eu que sou responsável pela fototeca, tem fotos lá da fototeca que a gente não sabe exatamente que lugar, que rua é, qual lugar que é, qual a situação. que ocasião foi feita, né? Exatamente. Eu e tu, quantas vezes passamos, né? Trabalho para identificar onde que é essa rua, determinada onde que rua, aquele local, né? O que aconteceu, né? Então, estradas de ferro, né? Pontes, né? Construções de pontes, de casas, calçamento, onde que estão colocando obras públicas. Obras públicas. Isso tudo a gente dispõe lá no bom da internet hoje compartilhar, o pessoal fica sabendo, o pessoal já faz isso. Então, rememora aquilo ali e sabe onde tem. Aquilo que eu, apesar dos meus 66 anos de vida, né, não sei identificar naquela foto antiga, outros sabem. E não necessariamente são pessoas muito idosas. Tem jovens que têm nos ajudado muito nesse sentido. Então é bom também para o arquivo, é bom para mim, como pesquisador, né? E aí, como responsável pela fototeca, eu tenho condições de identificar aquela imagem e essa informação toda que me é passada, né, pelos colaboradores, eu chamo eles de colaboradores do Facebook, né, e outras redes sociais, vai para o papel junto com a imagem. Isso aí vai servir para o pesquisador, o historiador do futuro, que precisar de imagens, né, que ilustrar as suas publicações. Então é muito gratificante para mim. Estou fazendo pela primeira vez, né, um trabalho que eu sempre quis fazer antes, né, e era bem aceito, vamos dizer assim, mas não remunerado. Né? Esses 3 anos depois que o Dr. Cláudio, né, me convidou e eu fui para lá, para o arquivo, tem sido muito gratificante para mim, porque eu estou fazendo duas coisas, né, que eu gosto e com um retorno que é importante também, um salário, né? E assim tem sido. Estou realizado e pretendo ficar lá mais algum tempo, se Deus permitisse, se eu também tiver saúde e competência, vou continuar cuidando lá da nossa fototeca, que é muito vasta. Já estamos beirando os 13 mil fotos. 13 mil fotos? 13 mil. Olha só. Então, meu amigo Cid, já batemos os 45 minutos, né? Vamos ter que... Eu espero que ele tenha gravado, senão ele vai ter que fazer de novo. Eu acho que gravou sim. Tomara que sim. Não, gravou sim. Cid, cara, como eu disse, eu te conhecia ainda pelos jornais ali, que eu comecei a gostar de história, que vi ali, e depois quando eu te conheci, vi que tu é um amante demais de qualquer coisa, tu é um amante pela história, e quem gosta de história, eu me digo assim, merece respeito e tem que ser respeitado. E tu tem muito que contribuir, está contribuindo muito e vai contribuir muito mais, né? Por isso, quando eu assumi lá, eu fui convidado para a diretoria do Coronel Marques ainda, 18, 19, 18, 20. Aí o Coronel Marques precisava sugerir o teu nome, ele prontamente já sabia que tu já vinha trabalhando no núcleo. E quando me foi apresentada a possibilidade de ser presidente do núcleo, eu falei assim, o Cid tem que continuar, né? Por isso que é o nosso diretor de fotografia, ele está sempre registrando. Esse é o máximo para me conquistar. E aí tive que convencer que... Eu não estava muito afim. Não estava muito afim, mas agora o Cid, nosso parceiro aí, e vai continuar outras mais vezes aí, vamos trabalhar muito junto ainda. Porque vale a pena. Eu me conscientizei que esse trabalho que a gente faz, né, sem nenhum retorno, é uma função... ela é voluntária, né? E praticamente solitária. Mas a gente gosta, é o que dá prazer, e a gente está contribuindo sim com a preservação da história, da memória da nossa cidade. Pode ter certeza, né, Cid? Então,
já que o dinheiro vem para o outro lado, né? Então, Eu não me importo mais de trabalhar de graça para o núcleo. Não, tá certo então. Cid, obrigado, cara. Vai dar tudo certo aí. A gente vai fazer outros vídeos, outros projetos futuros já estão agendados aí. Tá Se bom? Deus quiser. Muito obrigado da minha parte também. Não, eu que te agradeço mais uma vez, né? A gente agradece aí e logo vai estar disponibilizado no YouTube do Núcleo, né? Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda. E muito obrigado, né, Cid, mais uma vez, por ter me recebido aqui. Né? Estamos aqui os quadros, aqui temos o quadro aqui da Praça da Matriz, uma foto aqui do Mercado Público, essa foto panorâmica de Bagé, maravilhosa, né? Temos aqui, o Cid também foi, acende a luz aí, Cid. Cid também foi um grande vencedor na sua academia, que ele não falou, que ele olha as anilhas. Né, atleta da terceira idade. Atleta da terceira idade. Tá? Lá é tudo, Cid, na recordação familiar? A recordação escolar. Temos aqui uma fotografia do fotógrafo, quando essa aqui eu encontrei, essa foi eu que ratonei. Olha aqui, esse é o Cid Marinho. Isso aqui, Cid, eu não vou... Pode aparecer aí, Cid. Essa eu não vou cortar, essa eu vou deixar inteiro lá. Ó, quem tá online lá, a Rosane tá online. E aqui os artefatos que o Cid me contou, que era da coleção pessoal do teu pai, né, Cid? É isso, então. Cid, vem aqui. Vem contar um negócio aqui comigo. Eu vou virar a câmera. Aqui pertinho. Me conta rapidamente, que a gente não falou, tu não me contou, tu disse que ia me contar e não me contou que teu pai, seu pai, fez além de marceneiro, grande profissional, fazia tudo isso aí, uma vida de luta que conseguiu hoje, você tem tudo isso aqui muito bem localizado. Tu me falou que ele tinha um hobby fantástico, devia ter falado do feudal, ele não falou, agora eu lembrei. Vamos fazer até virando aqui, porque depois, ó, que ele gostava, mostra aqui, vamos aparecer aqui, ó. Pode aparecer aqui, Cid. Vem aqui, vem aqui. Objetos, utensílios antigos. Juntava, né? Utensílios, né? Que ele saía, que era o hobby dele, tu me contou, que depois dele da marcenaria, ele... o pai trabalhava... Conta aí. O pai trabalhava de segunda a sábado na marcenaria. Domingo, o hobby dele, né? E a atividade era sair de carroça pelas vilas de Bagé, atrás de objetos antigos, né? E então ele chegava nas casas das famílias, principalmente aquelas de origem mais humilde, né? Porque ele sabia já, eu acho que ele aprendeu com ciganos, meu pai negociou muita coisa antiga com ciganos. Então aquelas pessoas mais humildes tinham lá guardados dos seus ancestrais ou então de familiares como os pais, os avós, coisas como jarros de porcelana, xícaras, né? Utensílios de ferro, né? Tudo isso aí. De ferro, como... Então aqui, esses ferros antigos, ferro de passar, panela, estribos. Isso, máquina de costura. Mostra lá, gente, é importante. Vou mostrar aqui, ó, pra gente. Uma máquina de costura manual, né? Tá vendo aqui? Essa máquina aqui é uma relíquia, essa máquina aqui. Relíquia, uma máquina com mais de 100 anos, outras aí. Porcelanas e vidros. Vou pegar aqui, Cid, pra mostrar aqui. A prataria, ó. Coisa bonita. De louça, cristais, né? Isso o pai foi comprando, porque, conforme dito pelo Jaime aqui no início, ele era um marceneiro tão somente, mas ele tinha essa mania, ou hobby, né? Que era colecionar coisas antigas. Então temos vitrolas aqui, temos selim de veludo, temos grilhões e eu te falei ainda há pouco, né? Na época se usava para segurar os escravos, né? Prender os escravos coitados relíquias pelas mãos, pelos pés, né? Então isso tudo o pai juntou, guardou moedas, colecionou moedas, cédulas antigas, né? E eu talvez tenha puxado ele pouquinho. Esse gostar pela história? Fotografia basicamente, então, por causa dos prédios, né, históricos de Bagé, já foi dito, né? Então coleciono fotografias, cartões postais e algumas outras coisas que eu peguei gosto quando criança, álbuns de figurinhas, gibis e tal. Mas eu não me considero um colecionador de objetos, né, e utensílios
como esses que foram mostrados, porque isso aí depende de tempo e até dinheiro para comprar. Não, tá certo. Então tá bem, Cid. Agradeço mais uma vez. Não podia deixar de registrar isso, né? Obrigado por ter E a gente vai fazer lembrado. outros vídeos. Agora eu já estou aprendendo mais a mexer nesses Tá ficando Instagram muito aqui. bom, tá ficando muito Tá bom? Um abraço. Tudo é bom. Obrigado mesmo.